No dia 24 de março de 1844, na localidade do Crato, situada no estado do Ceará, veio ao mundo Cícero Romão Batista, filho de Joaquim Batista e Joaquina, cujo sobrenome é Romana. Ao longo de seu crescimento, Cícero nutriu um ardente anseio de dedicar-se à divindade. Desde a infância, divertia-se simulando a figura de um sacerdote e construindo altares. Quando atingiu a idade de 12 anos, a intensa devoção religiosa de Cícero era exemplar. Foi nessa época que ele fez um voto de castidade, o qual levou a sério por toda a sua existência. Em 1860, aos 16 anos, Cícero embarcou em sua jornada educacional na cidade de Cajazeiras, localizada na Paraíba, mas foi forçado a interromper seus estudos em decorrência do falecimento de seu pai, ocorrido em 1862. Essa situação o levou a assumir a responsabilidade de auxiliar sua mãe e suas duas irmãs solteiras, enfrentando inúmeras dificuldades. Aos 21 anos, no ano de 1865, Cícero recebeu o apoio de seu padrinho e ingressou no seminário em Fortaleza. Após completar seus estudos, foi ordenado padre no dia 30 de novembro de 1870. Em seguida, retornou à cidade do Crato para celebrar sua primeira missa. Durante um período, dedicou-se ao ensino do latim em uma instituição educacional local. Pouco tempo depois, a igreja o selecionou para ser pároco na região conhecida na época como O Tabuleiro. Em virtude dessa escolha, ele foi convidado para participar de uma celebração de Natal. No ano de 1871, Padre Cícero teve a oportunidade de conhecer o povoado de Juazeiro, e ficou encantado com o lugar. Em um determinado dia, ele vivenciou uma experiência mística em que teve um sonho da última ceia de Jesus, com os 12 apóstolos. Nesse sonho, uma multidão de pessoas famintas e necessitadas aproximou-se, e Jesus pediu que ele cuidasse delas. Padre Cícero interpretou esse evento como um sinal divino para residir em Juazeiro e se dedicar ao cuidado do sofrido povo daquela região. Assim, em 11 de abril de 1872, ele retornou acompanhado de sua família, estabelecendo-se definitivamente. A partir desse momento, Padre Cícero iniciou sua obra de evangelização e moralização dos costumes locais, proibindo práticas como a embriaguez, a prostituição e outros comportamentos mal vistos naquela época. De forma rápida, Padre Cícero conquistou a simpatia do povo, tornando-se uma liderança respeitada na comunidade. As pessoas se adaptaram ao seu pastoreio e os anos transcorreram com tranquilidade. Durante um período de intensa seca, Padre Cícero fez uma promessa ao Sagrado Coração de Jesus, comprometendo-se a construir uma grandiosa igreja em honra a ele, caso a seca chegasse ao fim. Quando finalmente a seca deu lugar à abundância, as pessoas enxergaram isso como mais um sinal divino na vida do padre, que era elogiado pelo bispo e admirado por seus colegas sacerdotes devido à sua conduta coerente com seu ministério. No entanto, um evento ocorrido em uma sexta-feira de vigília durante a Quaresma transformou para sempre a história de Padre Cícero. Ao amanhecer, após a vigília, Padre Cícero começava a distribuir a comunhão para as pessoas presentes. Durante a entrega da comunhão, algo extraordinário aconteceu. Enquanto ele dava a comunhão à Beata Maria de Araújo, ela entrou em êxtase, perdendo o contato com o mundo físico. O padre não percebeu e continuou a distribuir a comunhão para outras pessoas. Foi somente quando alguém próximo à Beata Maria Araújo notou que algo estava em comum com ela que o padre se aproximou dela. Ao abrirem a boca da Beata, viram que a hóstia estava ensanguentada. A notícia rapidamente se espalhou, e um milagre acabará de ocorrer, a hóstia havia se transformado em sangue na boca da Beata Maria Araújo. Padre Cícero, sendo prudente, não deu muita atenção aos comentários e preferiu manter-se em silêncio. Ele sabia que, para que o ocorrido fosse considerado um verdadeiro milagre, era necessário o reconhecimento oficial da Igreja. Contudo, o fenômeno da transformação da hóstia em sangue na boca daquela mulher continuou a ocorrer em cada missa. Ao tomar conhecimento desses fatos, o padre Monteiro, reitor do seminário do Crato naquela época, decidiu organizar uma romaria que reuniu cerca de 3.000 pessoas na igreja de Nossa Senhora das Dores. Ele presidiu a celebração e, durante a homilia, de maneira enfática,
mostrou a todos um dos panos que Padre Cícero utilizava para limpar a boca de Maria Araújo e guardar as hóstias manchadas de sangue. O padre Monteiro afirmou que aquele pano continha o sangue de Jesus Cristo, mesmo contrariando os planos de Padre Cícero, que já havia se preparado para relatar os eventos aos seus superiores. Porém, Padre Cícero preferiu permanecer em silêncio, pois sabia que aquele não era o momento apropriado para tratar do assunto. No entanto, a imprensa logo divulgou o ocorrido, e o bispo, descontente, acabou tomando conhecimento através de um jornal. A partir desse momento, iniciou-se o calvário de Padre Cícero. O bispo Dom Joaquim Claro, inicialmente cético em relação ao evento, decidiu criar uma comissão para investigar o caso. Ele escolheu 2 sacerdotes, Padre Antônio e Padre Clicério, conhecidos por terem uma vida e reputação irrepreensíveis, além de possuírem uma sólida formação teológica. Os 2 foram enviados a Juazeiro com a missão de averiguar o que estava acontecendo. Antes de partirem para o local, os padres realizaram um retiro espiritual, buscando a iluminação do Espírito Santo. Padre Cícero, cuidadoso, convidou também médicos e outras pessoas da região para testemunharem o ocorrido. Juntos, eles elaboraram um documento oficial. Os padres, o médico e tantas outras testemunhas presenciaram repetidas vezes o fenômeno envolvendo a Beata Maria de Araújo. Antes de cada observação, os padres examinavam minuciosamente a boca da beata, pedindo-lhe que gargarejasse e cuspisse a água, verificando se havia algum indício de sangue. Após cada manifestação, os padres examinavam cuidadosamente a boca da Beata Maria de Araújo para verificar se havia alguma ferida, mas não encontravam nenhuma. No entanto, logo após receber a comunhão, a hóstia ensanguentada aparecia em sua boca, deixando os padres perplexos. Eles realizaram uma investigação minuciosa e apresentaram suas conclusões ao bispo, mas ele se recusou a aceitar o resultado. A resistência do bispo era tão grande que um padre chegou a questionar se Jesus deixaria a França para realizar milagres no sertão do Ceará. Devido a essa falta de aceitação, Dom Joaquim decidiu formar uma nova comissão com o objetivo de desmistificar os acontecimentos e encontrar explicações racionais para os fatos ocorridos. Infelizmente, a segunda comissão recorreu a práticas inaceitáveis com a Beata Maria de Araújo. Um padre da comissão tirou seu véu e a obrigou a manter a boca aberta por alguns minutos, enquanto ele colocava a hóstia. No entanto, nada aconteceu naquele dia. A beata, que afirmava ter diálogos com Jesus e Nossa Senhora, alegou que o padre da comissão não estava em estado de graça. Essa situação foi considerada uma ofensa para o sacerdote, que se sentiu desrespeitado diante de todos. O fato é que o milagre já havia ocorrido diversas vezes, mas, naquele dia específico, nada aconteceu. A segunda comissão retornou à fortaleza com uma conclusão diferente, afirmando que tudo não passava de uma mentira. A partir desse momento, iniciou-se o maior calvário na vida do Padre Cícero. Ele foi suspenso de sua ordem e proibido de celebrar qualquer ato religioso. Além disso, as pessoas que tentassem batizar seus filhos com os nomes de Cícero ou Cícera não receberiam o sacramento do batismo. O sacerdote enfrentou grande sofrimento, mas nunca se rebelou contra a igreja. Padre Cícero foi exilado e obrigado a deixar Juazeiro, deixando também sua mãe, e mudou-se para Salgueiro, em Pernambuco. No entanto, a perseguição continuou. Surgiram acusações de sua suposta comunicação com Antônio Conselheiro, em Canudos, e uma alegada tentativa de preparar uma guerra civil. O padre que o acolheu chegou até a enviar uma carta ao bispo, negando essas acusações. Com a ajuda de amigos, Padre Cícero foi a Roma para buscar reconciliação com a igreja e obter permissão para retomar seu ministério. Após um longo tempo em Roma, o Papa Leão XIII concedeu a Padre Cícero a restituição de seu ministério e permitiu que ele voltasse a celebrar missas. Ao retornar ao Brasil, no entanto, Dom Joaquim, que ainda era o bispo da região, proibiu Padre Cícero de celebrar em Juazeiro. Apesar dessa proibição, Padre Cícero continuou a celebrar em outras capelas de povoados próximos, e uma multidão o acompanhava em procissão para participar das celebrações. No entanto, as calúnias e difamações não cessaram e chegaram aos ouvidos do bispo.
Como resultado, Padre Cícero foi suspenso de sua ordem pela segunda vez. Em determinado momento, o bispo obrigou a subir em um palanque diante de todos para negar os eventos ocorridos em Juazeiro, deixando o padre com o coração pesado. Apesar de sua negação pública, Padre Cícero sabia que não podia negar a verdade em seu coração. A multidão, revoltada com a injustiça e maldade da situação, começou a protestar. No entanto, o padre optou por obedecer. Em um dia posterior, alguém perguntou a ele sobre os milagres de Juazeiro, e ele respondeu que não poderia negar o que havia visto e vivido. No entanto, ele também afirmou que, se a Igreja o havia condenado, ele também a condenava. O Vaticano acabou emitindo condenações tanto para Padre Cícero quanto para Beata. O bispo, por sua vez, escreveu várias cartas pastorais que foram enviadas para toda a arquidiocese, manchando a reputação do padre. Padre Cícero enfrentou consequências graves devido a essas decisões e pronunciamentos. Cícero ganhou fama devido aos milagres ocorridos em Juazeiro, atraindo muitos fiéis que decidiram estabelecer residência lá. No entanto, a chegada de Floro Bartolomeu da Costa, um médico da Bahia, trouxe consigo interesses não religiosos, mas uma inteligência e conhecimentos significativos. Ele estabeleceu uma relação de influência com Padre Cícero e lutou pela independência de Juazeiro, mas também causou problemas com as autoridades locais. Essas situações levaram as pessoas a culparem Padre Cícero pelos conflitos, especialmente quando, em 22 de junho de 1911, ele assumiu o cargo de prefeito do recém-formado município. É importante ressaltar que não iremos nos aprofundar nos detalhes da vida política de Padre Cícero neste momento, pois esse conteúdo será abordado em outro vídeo. Se você gosta deste tipo de conteúdo, por favor, curta e inscreva-se em nosso canal. Durante as batalhas, Floro Bartolomeu convocou Lampião para ir a Juazeiro em nome de Padre Cícero. Lampião, que era devoto do padre, recebeu a carta e dirigiu-se à cidade. Quando Padre Cícero soube da chegada de Lampião e de seus homens, ele foi até ele e pediu que não empunhassem armas ali. Além disso, presenteou Lampião com um rosário, fazendo um pedido para que ele se convertesse. Padre Cícero faleceu em 20 de julho de 1934, o que atraiu milhares de pessoas em prantos para seu sepultamento. Em 15 de setembro de 2008, ocorreu a elevação do Santuário de Nossa Senhora das Dores, construído por Padre Cícero, à condição de basílica menor pelo Papa Bento XVI. Esse ato já indicava que a Santa Sé estava reconsiderando sua posição em relação ao padre. Em 20 de agosto de 2022, o Vaticano autorizou a abertura do processo de beatificação de Padre Cícero, marcando um importante passo em direção ao reconhecimento oficial de sua santidade. O anúncio foi feito pelo bispo Dom Magnus Henrique. Ele começou dizendo: "Queridos filhos e filhas da Diocese do Crato, romeiros de todo o Brasil, é com grande alegria que vos comunico nesta manhã histórica que recebemos oficialmente da Santa Sé, por determinação do Santo Padre, o Papa Francisco, uma carta do de Castelo das Causas dos Santos datada do dia 24 de junho de 2022. Recebemos a autorização para a abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista. A partir de agora, ele receberá o título de servo de Deus.